Como líder do Partido Socialista Brasileiro, não poderia deixar de fazer alguns comentários nessa retomada dos trabalhos legislativos que devem engrenar a partir da semana que vem. Tivemos a eleição do presidente do Senado Federal, logo na nossa primeira sessão deste ano. Devemos definir os presidentes das comissões temáticas na próxima semana e aí sim dar início a uma agenda legislativa. É importante ressaltar, senadora Luísio Nunes, Vossa Excelência, que agora preside essa sessão, a responsabilidade que o Senado tem no sentido de apreciar e votar uma agenda de interesse nacional. Mais do que nunca, o Brasil está com os olhos voltados sobre o Congresso Nacional brasileiro, esperando que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, esteja à altura da sua responsabilidade deste momento delicado em que vive o Brasil, em que vive a economia nacional e a economia internacional. Nesse sentido, passa a ser da maior importância a apreciação dessa agenda legislativa. Eu começaria priorizando a necessidade do Senado, do Congresso Nacional, votar e aprovar na semana que vem o orçamento para 2013. É lamentável que tenhamos encerrado o ano de 2012 sem cumprir essa obrigação do Senado, do Congresso, de aprovar o orçamento para o ano vindouro, que já é o ano de 2013. Portanto, eu diria que antes de qualquer coisa, nós devemos apreciar e votar o orçamento de 2013, que já estava acordado na Comissão de Orçamento em 2012. É muito importante que tenhamos um ambiente de tranquilidade no Senado Federal para apreciar essa agenda legislativa. Acrescentaria aí apreciação do veto dos royalties do petróleo. Entendo que o Senado tem que buscar uma solução que seja uma solução racional a respeito da apreciação dos vetos, problema que vem se acumulando por vários anos de desrespeito da própria Constituição formulada pelo Congresso Nacional, que determina que o veto tem que ser apreciado nos 30 dias seguintes à vinda para o Congresso Nacional, sob pena de obstruir a pauta. Estamos vivendo uma situação inusitada de termos mais de 3 mil vetos que precisam ser apreciados e uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que esses vetos devem ser apreciados de forma cronológica. Há divergências e discordâncias normais, naturais, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. O fato é que o Congresso precisa construir uma solução política para apreciar esse tema, que é um tema importante. Como é importante apreciar e aprovar uma nova forma de rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Mais uma vez, o Senado deixou de cumprir uma missão sua, em função de que o Supremo Tribunal Federal tinha definido que essas regras vigentes eram inconstitucionais, dando um prazo de 2 anos para que o Senado definisse novas regras. Em 2 anos, o Senado não foi capaz de construir essas novas regras, foi dado um prazo adicional até o mês de maio pelo Supremo, e é muito importante que o Senado aprecie e vote essa questão. Temos outro tema importante, o projeto de resolução número 1 de 2013, que define a unificação das alíquotas do ICMS, outro tema importante, polêmico, complexo, mas que deve ser debatido, apreciado num ambiente de tranquilidade no Senado Federal. E outras diversas agendas, como a reforma, a continuidade da reforma do Código Penal, a apreciação da atualização do Código de Defesa do Consumidor. Tenho a honra de presidir a comissão especial que trata desse tema, especialmente no que se refere à regulamentação do comércio eletrônico, que hoje movimenta as cifras
bilionárias cada vez maiores, cresce de forma vertiginosa. A proteção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, um problema que vem se agravando na sociedade brasileira, especialmente na classe média emergente, os problemas de superendividamento. A apreciação de uma decisão anunciada da presidenta, que, na minha opinião, da maior importância, já deveríamos ter feito isso antes, da desoneração completa de impostos sobre a cesta básica, da maior importância para ampliar o poder de compra dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores que ganham menos e que gastam uma parcela maior do seu salário pagando impostos sobre a cesta básica. A discussão da ampliação da competitividade e da produtividade da economia brasileira, uma discussão de interesse nacional. Nós conseguimos avançar muito, hoje temos índices de desemprego bastante reduzidos em relação ao que tivemos no passado, mas nós não conseguimos ampliar muito, apesar das medidas de desoneração tributária, de redução da tarifa de energia elétrica, da redução dos juros. A nossa economia ainda não tem a competitividade adequada e os nossos índices de produtividade são bastante baixos, o que nos obriga também a enfrentar uma agenda de revisão da educação brasileira como um dos grandes empecilhos ao aumento da nossa produtividade, e temos o Plano Nacional de Educação tramitando nessa casa, entendemos que é uma outra agenda prioritária. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que não falta são temas importantes para serem abordados pelo Senado nesse primeiro semestre de 2013. Mas eu não poderia deixar de falar, em meu nome pessoal e em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro, que tenho a honra de liderar neste ano de 2013, sobre o tema já tratado ontem pelo senador Pedro Taques, tratado hoje pelo senador Aloysio Nunes, da possibilidade, que me parece de uma insensatez altamente inapropriada, de qualquer tipo de retaliação ao trabalho desenvolvido pelo Procurador-Geral Roberto Gugel. Importante registrar, senador Pedro Taques, e já o fiz dessa tribuna algumas vezes, como o Brasil avançou nos últimos 30 anos na consolidação da democracia. Muitas vezes nós nos esquecemos, mas há pouco mais de 30 anos, o Brasil vivia numa ditadura. E foram avanços extraordinários que conquistamos nesse período, com a consolidação da democracia, com a aprovação da lei da ficha limpa, da lei da transparência, da lei de acesso à informação, com a consolidação das nossas instituições, e o Ministério Público Federal e o Ministério Público nos estados vem cumprindo um papel fundamental na consolidação dessa democracia, registrando que ele é parte da ação. Cabe ao Ministério Público, quando recebe uma denúncia, examinar os elementos dessa denúncia e oferecer, formalizar ou não na instância competente, uma denúncia que será aceita ou não pelo Poder Judiciário. Portanto, qualquer tipo de tentativa de tolher o trabalho da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, como disse muito bem o senador Aloysio Nunes, existem outras tentativas, outros projetos tramitando na Câmara com essa mesma intenção, não encontrarão apoio na bancada do Partido Socialista Brasileiro, tendo que nós não devemos buscar criar conflitos artificiais entre as instituições. Cabe ao Senado cumprir o seu papel de elaborar leis modernas, leis que estejam sintonizadas com o sentimento do Brasil, do aumento da competitividade, do aumento da produtividade, cumprir o seu papel de fiscalizador, mas entendo que não há motivo algum para se buscar construir um ambiente artificial e buscar o impeachment do Procurador-Geral da República, Roberto Gugel. Nenhuma atitude neste sentido
terá apoio do Partido Socialista Brasileiro. Não posso também deixar de comentar senador Pedro Taques, senadora Ana Amélia, senadora Aníbal Diniz, senadora Aloysio Nunes, senadora Ataídes, que nos honra aqui com sua presença. Matérias que vêm sendo veiculadas insistentemente no jornal, que dão conta da candidatura do governador Eduardo Campos à presidência da República. Quero registrar que em todos os momentos que estive com o governador, ao longo deste ano, em janeiro, em fevereiro, com dirigentes do partido, o que tenho ouvido do governador Eduardo Campos é que a nossa responsabilidade, enquanto partido, enquanto dirigentes estaduais, enquanto parlamentares federais, deputados ou senadores, é no sentido de atravessar, de contribuir para atravessar de forma adequada esse ano difícil, que será o ano de 2013, a necessidade de estarmos todos unidos para fazer esse enfrentamento e para que o Brasil possa sair maior ao final de 2013. Temos inúmeros desafios, como a retomada do crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico com qualidade, com distribuição de renda, o controle da inflação. Portanto, não serve ao Brasil a busca de antecipar o debate eleitoral. É claro que é legítimo todos os partidos terem candidato à presidência da República, é natural que a militância partidária, que as militâncias partidárias desejem ter candidato à presidência da República, mas quero aqui expressar uma opinião que tenho convicção que não é apenas a opinião da bancada do PSB no Senado, é a opinião do Partido Socialista Brasileiro, de que 2014 deve ser tratado em 2014. A nossa responsabilidade agora é de contribuir com as nossas posições, com o nosso debate, para fazer o enfrentamento dos problemas que temos em 2013 e como superar esses problemas que a sua superação é de interesse do Brasil, e ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia. Senador Rodrigo Hollenberg, o senhor está falando e verbalizando e me tranquilizando. Eu vou lhe dizer sinceramente que estava preocupada no início deste ano com exatamente esse processo de antecipação de um debate da reeleição e também de uma disputa que pode ter e terá, sem dúvida, é bom para a democracia, outros candidatos. Mas isso foi provocado pela presidente da República e penso que até para a governabilidade não é prudente uma antecipação de um ano de desafios enormes que teremos, inclusive com os compromissos que o Congresso Nacional terá de responder, fundo de participação dos estados, a questão da votação dos vetos presidenciais, a questão dos royalties do petróleo, todas matérias de grande complexidade. Então, antecipar esse debate sucessório não é prudente para as necessidades brasileiras e para o governante. Então, eu fico tranquilizada com a palavra que Vossa Excelência traz, em nome do governador Eduardo Campos, que está, pelo que se vê e que se depreende das suas afirmações, preocupado também com a governabilidade e com a segurança do país. E isso é o que nós temos que fazer agora, trabalhar muito. Recém os prefeitos municipais assumiram, estão aí num desafio enorme para acertar as contas, a lei da responsabilidade fiscal, uma grande iniciativa que foi tomada no governo de Fernando Henrique Cardoso, e é preciso preservar a boa governança. E ela se faz não com uma briga antecipada pela disputa do poder. 2014 tem que ser tratado em 2014. Cumprimento, senador Rodrigo Hollenberg, e cumprimento, sobretudo, ao governador Eduardo Campos. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Nós somos um partido, o PSB, que sabemos reconhecer todas as qualidades, as medidas positivas tomadas pelos diversos governos. Entendemos, por exemplo, Vossa Excelência se referiu à responsabilidade fiscal, o controle da inflação,
a universalização do acesso à educação que tivemos no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós somos um partido que prezamos muito o legado do presidente Lula e da presidenta Dilma. Contribuímos para esse legado. Temos a honra de ter participado do governo do presidente Lula, de participar do governo da presidenta Dilma, governos que ampliaram muito o alcance dos programas sociais, promoveram uma redução expressiva da pobreza no nosso país, promoveram a distribuição de renda, a ampliação do acesso ao ensino superior, do acesso ao ensino técnico e tecnológico. Temos os menores índices de desemprego da história do Brasil e reconhecemos que isso são dividendos de vários governos, várias medidas que foram tomadas anteriormente e que tiveram continuidade no governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, que permitiram esse ambiente que nós temos hoje no Brasil, que temos uma situação muito melhor do que vivíamos há muitos anos atrás. Agora, temos também imensos desafios e este é o momento de estarmos todos unidos, inclusive em muitos momentos, governo e oposição unidos em torno do interesse nacional, para que o Brasil continue a crescer, isso é interesse de todos, para que o país continue distribuindo renda. Nós todos aqui, PSB, PSDB, o seu partido PP, PMDB, PR, PT, tem governos estaduais, sabem da importância de termos a estabilidade econômica nesse país, de resolvermos alguns problemas graves porque passam os estados, porque passam os municípios. Portanto, a nossa responsabilidade é no sentido de construir um ambiente para que na divergência democrática, saudável, possamos discutir os temas de interesse nacional, reconhecendo e deixando claro que é absolutamente legítimo que qualquer partido tenha a expectativa de ter candidato a presidente da República. O que nós não podemos fazer é antecipar um debate que só deve realmente acontecer no ano de 2014, que é o ano que nós teremos eleição. E aí sim, cada um vai analisar o seu cenário. Então, agora, é absolutamente legítimo que os partidos construam suas agendas, que possam debater com as suas militâncias, como faremos com os diálogos sobre o desenvolvimento, buscando ouvir a militância de cada estado, dialogar para construir alternativas conjuntas para o nosso país e para contribuir com esse debate. Portanto, eu não poderia, neste momento, de registrar a posição da bancada do PSB, da agenda positiva que devemos enfrentar, do nosso posicionamento absolutamente contrário a qualquer tentativa de intimidação do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República e de que não devemos antecipar qualquer debate eleitoral. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e ouço com muita alegria o senador Pedro Táxi. Alguns dizem que o tempo é o senhor da razão, né? O senhor da razão. Agora, o governador Eduardo Campos, né? Ele tem mais de 35 anos, ao que consta é ficha limpa, é filiado a partido político. Não vejo, senador Rodrigo, qual a preocupação? É lógico que nós todos temos que nos preocupar com as questões internacionais, a economia, esse ano. Mas no Brasil, né, nós temos que lembrar uma fala do presidente do TSE e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Ele diz que a eleição é uma festa, nós temos que valorizar a eleição, que é um instrumento da democracia, né? Um instrumento da democracia. Nos Estados Unidos existem, que muitas vezes não pode ser exemplo para nada, mas nesse caso eu tenho como exemplo as eleições primárias nos Estados Unidos, um instrumento em que o cidadão faz um diálogo democrático com aquele que é candidato. No Brasil, né, nós temos um fingimento geral, né, um fingimento. Eu faço um presságio de bom agouro para que o governador seja também candidato. Precisamos de candidatos. Muito obrigado, senador Pedro Táxi. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o governador Eduardo Campos, pela sua trajetória de parlamentar, que foi líder do PSB na Câmara dos Deputados, de ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que fez um excelente trabalho à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, o governador melhor avaliado
do Brasil, reúne todas as condições para pleitear a candidatura à presidência da República. É claro que isso dependerá de vários fatores, essa decisão não é sua, essa decisão depende do partido e depende de um conjunto de forças políticas. Mas o importante de ressaltar é que este debate ele será feito no momento adequado. O que eu tenho procurado expressar desta tribuna é que nós temos uma agenda de interesse do país que precisa ser enfrentada coletivamente e a antecipação do debate eleitoral não contribui para a apreciação dessa agenda. E no que depender de nós, do PSB, nós não vamos antecipar esse debate. Muito obrigado, senadora Luísa Nunes.